fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Café com Política de hoje, estamos recebendo o deputado federal Paulo Guedes, ele que foi eleito como o 4º deputado mais votado do estado de Minas Gerais. Ele já é expert em campeão de votos, né, deputado? Na Assembleia Legislativa em 2014, o senhor teve a maior votação da história até então, né? Isso. Com 164.831 votos. O senhor hoje não está deputado? Estou deputado. O senhor está deputado, está no 3º mandato. 3º mandato. Da Assembleia. O senhor foi vereador em Manga? Isso. 3 mandatos? 3 mandatos. E agora está no 3º da Assembleia Legislativa. Por que sair da Assembleia Legislativa e ir para a Câmara dos Deputados? Primeiro porque a nossa região, a região onde eu moro, que é o norte de Minas, e também representa o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, parte do Noroeste, é uma região que está muito mal representada na Câmara dos Deputados. Nós temos eleitores e população Sim. que daria para você ter 10 representantes do Congresso Nacional e nós tínhamos apenas uma deputada. Agora fizemos 2, né? Então a região sempre foi invadida meio que por paraquedistas, ou seja, pessoas de outras regiões que eram votadas lá e a região ficava muito mal representada na Câmara dos Deputados. Por esse motivo, eu resolvi, desta vez, colocar meu nome para deputado federal e esta região tem uma representação mais próxima para defender os interesses do povo do norte, do Jequitinhonha, do Mucuri e do noroeste do estado. Deputado, de uma forma geral, né, no plano nacional, quais os rumos que o senhor defende que o seu partido, o PT, siga agora? Primeiro, nós temos que respeitar o resultado das eleições, né? Então, as eleições nos colocou na condição de oposição. E é isso que nós devemos fazer, uma oposição consciente, uma oposição propositiva, uma oposição que defenda os interesses do país, que a gente não possa ter retrocessos, que respeite os direitos dos trabalhadores, que garanta a Constituição, que garanta os direitos, ou seja, nenhum direito a menos. É nessa linha que nós vamos exercer o nosso papel de oposição, fiscalizando, propondo leis importantes para o país, né? E defendendo o país de algumas promessas que a gente tem visto aí do Bolsonaro, que nós entendemos que vai trazer muitos transtornos, né, para a população brasileira. Então nós temos que fazer a resistência e esse será o nosso papel na oposição no Congresso Nacional. O que seria essa resistência tão propagada aí de domingo para cá, logo após o encerramento das eleições, deputado? A gente tem visto várias propostas polêmicas do Bolsonaro. Por exemplo, acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Eu acho um retrocesso, né? E juntar o Ministério da Ele não vai acabar, ele vai juntar com o Ministério da Agricultura. Mas o sentido é atender uma demanda da bancada ruralista e do agronegócio. Ou seja, nós vamos ter um retrocesso do ponto de vista ambiental. Então, acho que isso aí já é uma forma da gente fazer uma resistência, mostrando para a sociedade que isso poderá trazer, por exemplo, o aumento do desmatamento na Amazônia, ainda nós vamos poder ter retrocesso não só na Amazônia, mas no país como um todo, né? Nós precisamos justamente andar no contrário dessa proposta, né? A região, nós estamos sofrendo, por exemplo, na minha região, a gente sofre com a questão da falta de chuvas, ou seja, os nossos rios estão morrendo. Nós temos que ter políticas e ministérios com programas voltados para a recuperação das nascentes, para recuperar, por exemplo, o Rio São Francisco e tantos outros que estão morrendo. E se você tem justamente uma proposta no sentido que vem na contramão do que pensa o mundo e que pensa o país, ou seja, você acelerar o desmatamento, atendendo às demandas apenas do agronegócio e deixando esse retrocesso ambiental que nós achamos que será um retrocesso se as coisas andarem como o Bolsonaro tem falado. Não fica parecendo, deputado, uma coisa meio assim, se eu faço, eu posso, se o outro faz, não pode? Vou dar um exemplo, o senhor falou do Rio São Francisco. Quem fez a transposição do Rio São Francisco foi o partido do senhor e foi contra tudo e contra todos em relação ao meio ambiente. Aí nesse caso pode. No caso de se tentar trazer o meio ambiente, que a proposta não é acabar com o Ministério do Meio Ambiente, trazer para a agricultura, o senhor não acha que fica meio
ponto fora da curva aí? Pro meu lado pode, pro lado deles não pode? Não, muito pelo contrário. O projeto de transposição, ele vem sendo discutido há anos. Até na época da coroa, até antes da República já se falava em transposição. E ele foi um projeto muito debatido. Foi feito todos os estudos ambientais, EIA-RIMA, se gastou muito com todos esses estudos e esse projeto é de fundamental importância. Nós não defendemos o retrocesso. A transposição não é um retrocesso. A transposição foi uma grande ideia, né? E colocada em execução pelo governo Lula, porque muita gente falava, mas não tinha coragem de fazer, e ele fez. E a transposição hoje, até as pessoas que eram contra naquela época já pararam de criticar, porque é uma obra de fundamental importância para o desenvolvimento do país e do Nordeste. Levou água para milhões de brasileiros, mais de 12 milhões de brasileiros. Então, a transposição é um projeto que nós sempre defendemos, né? Projetos desta natureza, ou seja, nós temos no norte do estado, por exemplo, a cidade de Montes Claros, ela estava passando por um racionamento de água. Eu defendo que seja feita uma transposição, uma adutora, pegando água do Rio São Francisco para levar para Montes Claros. O governo Pimentel já fez uma parte, pegando água do Rio Pacuí, resolveu o problema momentaneamente. Mas nós precisamos ampliar isso, ou seja, então, você morar perto do rio e não ter acesso à água, isso nós não podemos admitir. Uma coisa é acesso à água, outra coisa é matar o rio. Matar o rio é você deixar desmatamento desenfreado, é você deixar o agronegócio fazer o que acha que tem que ser feito sem seguir a legislação ambiental. Deputado, nesse discurso da resistência que o senhor falou agora há pouco, ele tem sido repetido não só pelo PT, mas pela esquerda como um todo. Porém, nesse segundo turno, as outras vertentes da esquerda declararam votos críticos ao Haddad, né, contra o Bolsonaro, não necessariamente que se uniram ao PT. Mas essa tentativa de resistência, uma forma de unir a esquerda, né, uma tentativa de unir a esquerda, por exemplo, ontem teve uma reunião do PT que definiu que a campanha Lula Livre vai continuar. Isso não seria uma forma de afastar essa possibilidade da união da esquerda? Porque muitos partidos de esquerda são contra essa proposta, essa meta do PT de continuar fazendo essa campanha do Lula Livre. O partido está disposto a caminhar sozinho pelos próximos 4 anos para manter essa campanha a favor do presidente que está preso, do ex-presidente que está preso? Vários partidos de esquerda têm defendido, não só o PT, e também tem criticado a forma como foi a condenação e a prisão do presidente Lula. Eu já vi integrantes do PCdoB, do PSOL, de vários outros partidos do PDT criticarem essa decisão tomada pelo juiz Sérgio Moro, que todos entendem, todos nós entendemos que ela foi uma decisão política, né? Não tem base legal a prisão do presidente Lula, não tem crime, ou seja, foi essa medida foi tomada com base em convicção e não em provas. Por isso nós vamos insistir sim nesse assunto, né? Num país democrático nós não podemos aceitar que a convicção, o que passa na cabeça de um juiz, passa a ser lei. Ele tem que respeitar a Constituição, ele tem que respeitar, um juiz não é dono da razão. Então, por esse motivo, nós achamos injusta a prisão do presidente Lula, e quanto membros do partido do qual ele foi presidente, foi um bom presidente, foi um presidente que mudou a história desse país, gerou emprego, gerou renda, oportunidades, enfim, nós vamos continuar fazendo a defesa do nosso principal líder, que é o presidente Lula. Então eu acho que o PT, nesse ponto de vista, tomou a decisão certa. É uma opinião dos membros do Partido dos Trabalhadores, sempre colocando a culpa no juiz Sérgio Moro, lembrando aos nossos ouvintes que não foi o juiz Sérgio Moro que mandou prender e definiu ele vai ser preso por convicção. Depois disso foi para a segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e lá foi inclusive aumentada a pena do presidente Lula, que é o que ele vem cumprindo hoje. Em relação a isso, para deixar bem claro, porque é uma posição muito aberta das pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, de que o Lula foi preso injustamente. É uma opinião do deputado, não do que a lei diz. A lei diz, e foi bem clara, e condenou o presidente Lula em segunda instância. Por isso ele está preso hoje, né, deputado? Não a lei, a decisão da justiça. Decisão da justiça, cumprindo a lei. Uma decisão da justiça, baseada em convicções, não em provas. Isso tem que deixar bem claro. Isso não sou eu que estou dizendo, né? O mundo inteiro diz isso. Mas então a convicção é do Sérgio Moro e também do pleno do Tribunal Regional Federal? Todos eles estão errados? Não estou...
Eu estou querendo dizer, primeiro, há uma decisão também, né, do Comitê da ONU, dizendo que essa prisão é ilegal. Mas o Comitê da ONU não tem interferência nas leis nacionais. O Brasil assinou um tratado. O Brasil assinou um tratado que passou pelo Congresso, que passou por todas as instâncias. Então, se há um confronto aí, e eu acho que é uma medida importante que nós vamos continuar essa discussão. Nós vamos ter outros tribunais. Sim. Né? E outras condenações também virão. E outras condenações que virão, se serão justas ou não, né? Que o juiz Sérgio Moro sempre militou, né, de uma forma muito tendenciosa, isso é claro. Tanto é que o Bolsonaro está chamando ele para ser ministro da Justiça. Mas e a prisão, de Beto Richa, ex-governador do Paraná, que é do PSDB, aí foi justa? Está preso? Conseguiu um habeas corpus com o Gilmar Mendes. Com o Gilmar Mendes, então, ou seja, os políticos do PSDB... Mesmo que soltou o Zé Disseu... A mala do dinheiro do Aécio está solto, foi até candidato. Deveria também já ter sido julgado. Justamente, então há uma tendência de segmentos, não tô generalizando, da justiça, em ser muito rígido com os políticos de esquerda e muito amigos dos políticos de direita. Diga-se de passagem, a questão do Aécio. Aécio está solto, a irmã está solta, o sobrinho está solto. E ali foi um crime que batom na cueca. Do Lula, eles falam que o Lula ganhou um apartamento, que ele nunca entrou, que ele nunca morou. Ele foi condenado em cima dessa convicção. Enquanto outros que receberam malas de dinheiro, escancaradamente, estão soltos por aí. Então, há de se questionar, sim. O Gedel Vieira Lima, então, que foi diante ministro... dessa crença que o senhor tem, por exemplo, que o senhor está falando aí, de que a tendência é que os políticos de esquerda sejam tratados dessa forma pela justiça. E a gente sempre fala sobre essa questão, já que o Lula, ele continua preso, já que ele está preso, quem seria o substituto dele no PT? Porque o partido, ele precisa caminhar, ele precisa seguir em frente. E enquanto o principal líder do partido, que é o presidente Lula, está preso, quem seria essa pessoa? Vai ser o Haddad? O Haddad foi o nosso candidato e foi um bom candidato. Mas ele tem posto para assumir a frente do partido, na sua opinião? Sim, ele pode ser o nosso líder, ser um dos nossos líderes. O PT tem muitos nomes, né? O PT tem muitos nomes. O Haddad pode ser um nome, sim, para continuar fazendo a resistência de oposição, né? E o Lula está vivo, ele está preso, mas não está morto, né? E nós vamos continuar. E nós acreditamos nas instituições, apesar das críticas pontuais que estamos fazendo. Ao contrário dos defensores do Bolsonaro, do filho dele, que falou abertamente que precisava apenas de um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. O PT nunca falou isso e eu não falo. Então nós acreditamos, apesar de tudo, ainda na justiça, né? Nós aceitamos o resultado das urnas sem reclamação. O outro candidato falava que se perdesse, que não aceitava, que as urnas estavam fraudadas. Ou seja, colocando sempre em xeque o resultado das eleições. Ou seja, se tem alguém aqui que não confia nas instituições, é a turma do Bolsonaro. Nós confiamos, sim. Confiamos no Ministério Público, confiamos na Justiça, confiamos em todo o sistema e defendemos a Constituição. Nós, longe disso. Agora, não é que um juiz não pode errar. Juiz também erra. Eu já vi vários casos de sentenças erradas. Eu acho, né? E tenho convicção, né? E certeza perante todo... Não é só eu que falo, não. Tem aí centenas de juristas do país e no mundo questionando essa sentença do Sérgio Moro. Questionando essa sentença do Sérgio Moro, porque não tem base legal para a condenação do presidente Lula. E nós esperamos que essa condenação seja revista nos tribunais superiores. Ainda falta 2 tribunais ainda para julgar. Se eu ficar nesse assunto, não vamos ficar até às 10 horas da manhã falando, mas volto a frisar. Foi feito pelo Sérgio Moro, mas foi chancelada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O senhor falou da fala do filho do Bolsonaro. A fala do filho do Bolsonaro, que eu achei também de uma infelicidade total, assim como a fala do vice-presidente, quando disse que queria acabar com o 13º, que é um direito que é impossível de ser retirado do cidadão, são falas absurdas, assim como também Zé Disseu, ex-ministro da Casa Civil, que também está condenado, mas está solto. Ele disse que não ia ganhar a eleição, que ia tomar o poder, que o PT ia retomar o poder. Como é que o senhor vê uma fala dessa? Retomar o poder significa pelas vias eleitorais. Disse, vamos ganhar a eleição, não vamos ganhar a eleição, vamos tomar o poder. Não, isso aí é uma frase, se ele falou isso, foi uma frase infeliz dele, né? Nós queríamos retomar o poder da forma democrática escolhida pelo povo.
tivemos 47 milhões de votos. Faltou. O Bolsonaro teve 57. Então nós tivemos 6 milhões de votos a menos do que era necessário para retomar o poder. Como nós não retomamos o poder pela via direta, nós vamos fazer a oposição. Foi o que o povo brasileiro decidiu. Sim. O PT agora fará oposição, né? E nós vamos fazer e cumprir com lealdade o papel de fazer oposição, de defender o povo, né? Se tiver coisa boa para votar, nós vamos votar também, né? Se tiver projetos importantes, se o presidente tiver condições, né, de propor alguma coisa boa, porque tudo que ele falou agora para mim, eu não vi nada de interessante, né? Eu nem sei por que a sociedade embarcou nessa onda, porque quando o Bolsonaro abre a boca, a gente não consegue aproveitar nada do que ele fala, né? Mas o povo é soberano, o povo decidiu, preferiu essas propostas, vamos para ver o que vai dar. Deputado, como o senhor disse, o senhor está deputado ainda e a gente vê uma movimentação do presidente eleito Jair Bolsonaro para tentar aprovar a reforma da Previdência ainda até o final desse governo agora, em acordo com o presidente Michel Temer. Como é que o senhor pretende se posicionar em relação a isso? Ele está na Assembleia ainda. Na Assembleia Legislativa. Não, óbvio, perdão. Ele vai para Brasília então, em fevereiro, mas assim, deputado? por exemplo, Isso. então como é que o PT ele tem se organizado, né, para tentar barrar essa passagem da reforma da Previdência, no caso em Brasília? Lógico, o partido ele se reúne, convoca todos os representantes. E qual tem sido a palavra de ordem no partido? O partido é contra a reforma da Previdência da forma que ela está no Congresso Nacional. Isso aí, ela não foi votada ainda justamente por essa resistência do PT e de partidos de esquerda que acham que tem retrocessos dentro ali do projeto e se ela for aprovada da forma como está, ela vai prejudicar muito os trabalhadores, principalmente os mais pobres, né? Lá tinha, inclusive, no início do texto, né, o aumento da idade do teto para aposentadoria para trabalhadores rurais. Ou seja, hoje os trabalhadores rurais, as mulheres aposentam com 55 anos e os homens com 60. E o PT e a maioria, nós somos contra o aumento desse teto. Por quê? Porque quem trabalha na roça é um trabalho diferenciado. O sujeito sofre de sol a sol, né? É um trabalho pesado, é um trabalho que realmente, quando a pessoa chega aos 55 anos de idade, ela já está totalmente, ela não tem mais as condições físicas de continuar exercendo aquele trabalho, cortando cana, fazendo trabalho pesado. Então é um trabalho diferenciado de quem realmente vive na roça, produzindo para garantir o alimento de quem vive na cidade. Então esse é algum dos pontos, por exemplo, que nós somos contra, entre vários outros, por exemplo, né? Certo. Deputado Paulo Guedes, eleito deputado federal com a quarta maior votação do estado, ele que hoje está deputado estadual no 3º mandato, mas no final de janeiro muda-se para Brasília. Queria parabenizar o senhor pela votação que o senhor teve em todo o estado e que Brasília o receba bem, que o senhor continue fazendo o trabalho bom que o senhor vinha fazendo na Assembleia Legislativa nesses 3 mandatos e que continue esse trabalho lá em Brasília. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço e agradeço a Rádio Super, a todos os ouvintes, e nos colocar sempre aqui à disposição para a gente fazer esse debate democrático. Estou com muita vontade de defender a minha região no Congresso Nacional, vou fazer isso, né? Vou propor projetos importantes, né? Um deles, se tiver tempo, claro, ainda eu gostaria de falar aqui, que é a revisão da redistribuição de recursos. Eu pretendo, como tentei e ainda acho que vou conseguir até o final desse mandato, mudar a lei de distribuição do ICMS em Minas Gerais, que ela é muito injusta, ela concentra riquezas em algumas cidades e não distribui renda. Nós temos um projeto de lei aqui na Assembleia que visa você redistribuir naquela parte que a Assembleia pode mexer, porque hoje a distribuição ela é feita da seguinte forma: o VAF, 75% fica para os municípios que produzem e 25% o Estado redistribui em vários outros critérios. Lá em Brasília eu quero propor uma mudança no sentido de que o VAF fique com 50% e que os outros 50%, os 25% que é hoje, os estados poder ter a autonomia de mudar, e os outros 25% que seja na fonte, porque nós estamos apenas aumentando os bolsões de pobreza no país. Ou seja, você tem municípios que produzem, né? Então quem compra não fica com imposto nenhum. Ou seja, quem compra um veículo produzido aqui em Betim, se ele é lá de Manga,
não vai nem um tostão do imposto da produção para lá, ou seja, o dinheiro sai de lá e fica o imposto todo na fonte. Então eu acho que teria que ter um pequeno equilíbrio aí, de você poder diminuir, ou seja, está cada vez mais com Fica em Nova Lima, né, na verdade. Nova Lima, eu estou dando um exemplo, fica em Nova Lima, justamente. Então o que acontece? Você tem aqui as riquezas, ou seja, você concentra a riqueza em um município e aumenta a pobreza em outro. Então nós vamos propor, uma das nossas medidas como deputado federal será tentar fazer mudanças aí. Belíssimo projeto, e quando o senhor tiver com ele em mãos, vamos trazer o senhor aqui de novo para a gente falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua participação. 8h23.